Senhor, Tu és bom e a Sua misericórdia se renovou mais uma vez nas nossas vidas. Por pior semana que tivermos, ó Pai, nós estamos aqui mais uma vez para louvar e engrandecer o Teu santo nome. Por todos os levantes, Pai, que estamos tendo agora, nós estamos aqui para louvar e engrandecer o Teu santo nome. E pela Tua misericórdia, Pai, eu posso estar aqui agora para pregar a Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque a Tua misericórdia se renovou sobre a minha vida também nessa manhã, para que eu possa pregar a Tua palavra aos meus irmãos, a toda a Sua igreja e a todos aqueles que ainda verão esta pregação, Senhor Deus, pela internet, em nome de Jesus. Abençoe ricamente agora este momento e este Teu servo. Eis aqui a ferramenta nas Tuas mãos. Faça-se em mim conforme a Tua vontade, e no Seu povo, que a Sua palavra encontre, Pai amado, uma terra boa nos corações, e que seja repreendido todo espírito maligno, toda seta maligna, todo levante, toda sonolência, toda distração, caia por terra em nome de Jesus. E abençoe Célia Blinda a conexão de todos. Abençoe, Pai amado, obrigado porque mesmo com todos os problemas na energia elétrica que temos, o nosso modem e aqui essa tomada estão funcionando para a glória do Seu nome. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é bom e o Senhor guardou aquilo que nós realmente precisávamos para termos o culto. Obrigado, Jesus. Obrigado porque isto não foi tocado. Para a glória do Seu nome. O inimigo tentou, mas não conseguiu. Louvado seja o poderoso, todo-poderoso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoe agora essa pregação, Pai. Seja feita a Sua vontade. Vem com a Tua unção sobre o Teu servo e sobre a Tua igreja, para que essa palavra venha, Senhor, a transformar os nossos corações. Porque temos fome e sede de Ti, não de um homem falando, mas da Tua palavra sendo pregada, Pai, com fidelidade, com temor e tremor, e que assim seja, Pai, que eu diminua e o Senhor cresça ricamente e poderosamente. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Amós, capítulo 3, por favor. Amós, capítulo 3, de 1 a 9, vamos ficar de pé. Ouvi esta palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda a família que fiz subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, só a vós vos tenho conhecido. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Porventura, andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Rugirá o leão no bosque, sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no seu covil a sua voz, se nada tiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra, se não houver armadilha para ela? Levantar-se-á da terra o laço, sem que tenha apanhado alguma coisa? Tocar-se-á a trombeta na cidade, e o povo não estremecerá? Sucederá algum mal na cidade, sem que o Senhor o tenha feito? Certamente, o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Até o 8. O profeta Amós, ele viveu no reino de Israel. Ele foi um profeta muito antes da queda do reino do norte. Os irmãos devem se lembrar que depois que Salomão morreu, os reinos foram divididos norte e sul, mas Amós ele vem muito tempo depois de Salomão. E aqui ele está profetizando sobre o pecado de Israel, mas Israel não levava as profecias de Amós a sério. O que Israel dizia? Eles eram um povo escolhido de Deus, portanto, eles nunca, jamais sofreriam um castigo. É incrível que aqui nós estamos falando do povo do norte. E a Israel, o reino do norte, ele caiu antes do reino do sul. O reino do sul, se eu não estou enganado, caiu cerca de 200 anos depois ainda. E mesmo depois que o reino do sul, por exemplo, Judá, Jerusalém, viu o reino do norte caindo, eles até repetiam essas palavras. Tá bem? Este é um assunto para uma outra pregação até, mas a gente vê o erro humano se repetindo.
E é esse o ponto que eu quero chegar. Vamos ao ponto onde tudo começa. O versículo 2. O versículo 2 ele diz assim: de todas as famílias da terra, só a vós vos tenho conhecido, portanto eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Por que este versículo está aqui? Justamente porque Israel acreditava ter uma espécie de imunidade religiosa, imunidade espiritual. Hoje em dia, nos nossos dias, existe uma coisa chamada imunidade parlamentar. Um deputado, ele não pode ser preso, né? Ele não pode ser preso, ele não pode sofrer certas coisas por conta que ele tem essa imunidade. Ele é um parlamentar, então ele não sofre certos castigos que qualquer outra pessoa sofre. Ele não é preso de qualquer maneira, ele não é preso a qualquer momento. Ele realmente tem como se fosse uma redoma de vidro em volta dele, protegendo ele de diversos aspectos judiciais. Para se ter uma ideia, para se abrir um processo contra um parlamentar, um deputado, um vereador, um senador, até o presidente da República, não é algo simples, é muito difícil. E o povo de Israel aqui acreditava ter algo muito parecido com o que nós temos nos nossos dias com relação aos políticos brasileiros. Ou seja, por eles serem um povo escolhido, nada aconteceria com eles. Eles não sofreriam um castigo assim. Não, imagina, eles são um povo escolhido. Só que tem um problema. O povo de Israel do Reino do Norte, quando houve a separação das tribos, eles formaram altares, eles formaram adorações específicas do Reino do Norte. Eles não vinham até Jerusalém adorar no templo. Então, eles faziam muito sincretismo, muita idolatria, existia muito pecado. E mesmo com tudo isso, eles acreditavam que tudo isso era apenas o quê? Uma adoração a mais a qual Deus não liga, porque até mesmo porque a gente é o povo escolhido de Deus. Portanto, Amós, ele criticou tudo isso, ele profetizou contra todo esse pecado e ele foi muito duro em todas as profecias dele. E o que ele dizia era que eles não eram imunes por conta de serem um povo escolhido. Muito pelo contrário, isso fazia com que eles fossem mais culpados ainda. E essa culpa maior que eles tinham requeria deles uma responsabilidade maior. Então eles precisavam entender que o fato de serem escolhidos, isso trazia mais peso a eles. Porque eles não eram ignorantes. Eles não eram. Portanto, quando o povo de Deus pecava naquela época e peca hoje em dia, esse povo ele age contra a sua consciência, contra a revelação de Deus, que é a palavra do Senhor Jesus, a Bíblia, e eles agem contra o amor de Deus. Então, quando a igreja hoje peca, ela peca contra si mesma, contra a palavra e contra o amor de Deus. O amor de Deus que é expresso onde? Na cruz. Ou seja, como se a igreja, como se eu e você, eu estou falando aqui de pessoas, não estou falando de prédios, denominações, de pastores, de profetas, pecam. Eles estão realmente dizendo assim a Deus, pode vir com seu juízo severo que com nós não vai acontecer nada. E não é isso. Não é. Não é. Agora veja, para que a gente entenda melhor qual é a iniquidade que esse povo pecava e o que está acontecendo hoje em dia, o que está acontecendo hoje em dia aqui na igreja, na nossa época, para entendermos o porquê que o Senhor me trouxe essa palavra, nós vamos para o versículo 3 que diz assim, porventura, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? A gente já ouviu falar muito esse versículo, ele é muito dito a respeito de casais, a respeito de, até se não me engano, de empreendedorismo, enfim, de várias situações. Mas o que a palavra aqui especificamente está dizendo? A palavra está dizendo com relação a dois que não estão de acordo, que é o povo de Deus e Deus. Imaginem, o povo de Deus e Deus não estão em acordo. Mas vamos entender um pouco sobre isso. Essa expressão de acordo, que é o do final do versículo, que é do hebraico yad, significa a seguinte questão. Prestem atenção.
encontrar-se com alguém em um tempo estabelecido. Reunir-se, convocar, orientar, assumir um compromisso de casamento, concordar, marcar um encontro, congregar, prometer em casamento, encontrar-se. Agora veja, o início aqui diz encontrar-se com alguém em um tempo estabelecido. Ou seja, se nós formos traduzir este versículo de uma outra maneira, nós também temos assim: como andarão dois juntos se não definirem um horário para se reunir? Ou seja, como podem dois andar juntos se não estiverem juntos? Como podem dois andarem juntos se não se encontrarem? Como podem dois andar juntos se não estiverem com um compromisso? Como podem dois andar juntos se não marcarem um encontro, se não estiverem juntos? Irmãos, é isso que a palavra está falando. O povo não está com o Senhor. Não está com Deus que os chamou. Não tem como eles andarem com Deus se não estão com Deus, se não se dedicarem a estar com Deus. Não tem como o povo de Deus andar com Deus se não tiver um tempo todos os dias de oração e leitura bíblica, que é o tempo que você minimamente vai falar com Deus. Logicamente, Deus ele usa o que Ele quiser para falar conosco. Mas, irmãos, nós precisamos ter momentos a sós com Deus. Se não houver esse momento a sós, não tem acordo com Deus, não tem esse momento, não tem esse encontrar-se, não tem esse reunir-se. E muitas vezes Deus chama, Deus convoca o seu povo e nós não vamos, nós ficamos nas tarefas, nós fazemos outras coisas, nós nos deixamos levar por outras e assim por diante. Eu estou pegando aqui agora algo mais pessoal nosso, mas existem outras coisas que acontecem também. Nesta época, Israel estava totalmente em discordância com Deus. Eles não podiam caminhar com Deus. Um casamento, ele só é um casamento, uma união de duas pessoas, porque elas têm uma concordância. E a concordância, ela gera intimidade. E a intimidade, ela realmente torna o quê? Os laços afetivos mais entranháveis afetos. Portanto, quando não existe concordância, não existe intimidade, não existe entranháveis afetos com Deus. E o povo discorda de Deus. Olha que algo terrível. Um povo que discorda de Deus. E por não haverem verdadeiros pregadores, as pessoas discordavam mais e mais de Deus. Portanto, e quando que as pessoas discordam de Deus? Quando discordam da Bíblia. E o que acontece nos nossos dias? Pregadores dizendo que a Bíblia tem que ser atualizada. Pregadores dizendo que tem problemas com textos bíblicos, porque estes textos bíblicos vão contra aquilo que eles entendem como a hipergraça, por exemplo. Eu ouvi certa vez, há pouco tempo, em alguns debates sobre a hipergraça, o pregador ele falava, mas eu não vejo a Bíblia assim, eu não vejo assim, eu não vejo. Irmãos, a palavra, ela deve ser vista como ela é. Eu não quero ver a palavra como eu vejo, eu quero entender como que ela está se referindo, como ela se expressa, o que a palavra de Deus está me dizendo, está nos dizendo. Nós precisamos olhar para a Bíblia e entender o que ela quer dizer, não o que eu quero ouvir, não o que eu quero entender. Mas, infelizmente, nós vivemos num momento onde ditos pregadores, eles têm tido problemas, eles enxergam como eles querem e eles discordam da palavra. Eles discordam. Esses pregadores da hipergraça, por exemplo, eles têm problemas com Atos capítulo 5, onde nós temos lá a morte de Ananias e Safira, no momento onde nós temos a graça superabundante agora, e eles dizem que Deus não castiga, e ali nós temos um castigo severo de Deus. Severo. E temos muitos outros exemplos na história da igreja acerca nesse sentido. Mas o que acontece? Eles fecham os olhos, eles têm problemas com estes textos. Por quê? Porque estes textos vão contra aquilo que eles pensam, mas eles não se arrependem e não se amoldam ao que a palavra está falando. E é exatamente aqui que entra o versículo 3. Não está de acordo. Não está em acordo. Se não está em acordo, não caminha junto. É simples.
E se não caminha junto com Deus, se não está de acordo com a palavra, não está de acordo com Deus, não está caminhando com Deus, a única coisa que nos resta, irmãos, é 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17 diz assim: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Veja, eu quero pegar o ponto do início desse versículo. O início desse versículo, ele traz um alerta para a igreja. Ele não traz um alerta somente para os gentios, aqueles que estão fora da igreja, para os pecadores deliberados. Não, traz um alerta para os soberbos pecadores. E essa diferença, entende, irmãos? Da pessoa que está fora da igreja para aquele que está dentro. A diferença é apenas essa, é um pecador deliberado e um soberbo pecador. E qual que você acha que é pior? É o soberbo. É como eu disse há pouco, o povo de Israel era mais culpado ainda, porque sabia que estava pecando, ele tinha consciência dele que avisava, tinha a palavra de Deus e tinha o amor de Deus que o constrangia. Portanto, quando nós pecamos dessa maneira, nos afastando de estar em presença com Deus, de estar com Deus, seja na nossa vida pessoal, ou seja, em todo esse aspecto que eu coloquei com relação a falsos profetas, irmãos, é um pecado grave. Portanto, essa profecia toda de julgamento, ela é para nós. Nós somos mais culpados ainda. Muito mais culpados, irmãos. Muito mais. Pecamos contra a cruz de Cristo. E nós seremos julgados por tudo isso. Agora, continuando aqui, nos próximos versículos, de 4 a 8, o que nós temos é um epigrama. O que é um epigrama? Um epigrama, ele tem 5 significados. Eu gostaria de falar um pouco sobre todos eles. Um significado mais antigo. Entre os antigos gregos, qualquer inscrição em prosa ou verso colocada em monumentos, estátuas, moedas, dedicada à lembrança de um evento memorável, uma vida exemplar, etc. Antigo, literatura. Pequena composição em verso sobre qualquer assunto. Na literatura, composição poética breve satírica que expressa de forma incisiva um pensamento ou um conceito, uma sátira. E por extensão, palavra mordaz, dito picante, sarcasmo, zombaria, introduzida em uma composição em prosa ou verso, em uma conversa, uma narrativa, ou um dito picante, mordaz, alusão, crítica, etc. Portanto, o que é esse epigrama? Ele é algo que ele ilustra para nós, de maneira bem viva, uma realidade. Vamos ver que realidade é essa. O versículo 4 diz assim: rugirá o leão no bosque sem que tenha presa? Ou seja, um leão quando ruge, ele está rugindo porque ele tem um motivo. Levantará o leãozinho no seu covil a sua voz se nada tiver apanhado? A natureza, ela expressa, a natureza, ela não tem sons à toa. Nós moramos aqui num local de natureza e é incrível como nós ouvimos os barulhos dos animais. E é realmente algo incrível. Eu nunca vi um animal mudo. Nunca reparamos aqui. Às vezes eles aparecem aqui, ficam calados, mas é muito difícil. Os animais sempre se expressam pelo som, porque eles têm alguma coisa a dizer aí. E o versículo 5 diz assim: cairá a ave no laço em terra, se não houver armadilha para ela? Ou seja, tem como uma ave cair sem armadilha? Não. Levantar-se-á da terra o laço sem que tenha apanhado alguma coisa? Um laço não se levanta sem apanhar nada. Tocar-se-á trombeta na cidade e o povo não estremecerá? Naquela época a trombeta era tocada para avisar que haviam exércitos invadindo. Não se tocava a trombeta sem exércitos. Isso acarretava muitas vezes. Se um atalaia fizesse isso, de tocar a trombeta sem houver um exército, ele poderia morrer. Então ele não vai tocar a trombeta à toa. Ele não vai tocar à torta e à direita. Ele vai tocar com uma ameaça real. Sucederá algum mal na cidade sem que o Senhor o tenha feito? Ou seja,
O mal acontece sem que Deus permita, sem que Deus, às vezes, até realmente, de fato, determine. Às vezes, nem sempre todo mal é determinado por Deus, mas sim uma consequência que Deus permite do pecado humano. E assim como é aqui a questão desse povo que estava para acontecer. Eles sofreriam o mal na cidade, não porque Deus era maligno, mas porque eles estavam colhendo o que plantaram. E assim é até os dias de hoje. Aquele que plantar vai colher o mal que plantar. E o versículo 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Ou seja, ele realmente traz todas as questões aqui que aconteceram na natureza, na cidade, tudo isso tem um porquê, e é o que ele está dizendo. Deus também tem um porquê de agir. É algo que é para ilustrar para esse povo, para eles entenderem. Mas vamos lá. A questão do leão rugindo significa que Deus está falando. Deus está falando. No versículo 4, rugirá o leão no bosque. Deus está falando. E é melhor prestarem atenção. A igreja precisa prestar atenção em Deus falando através da sua palavra. O que acontece é que hoje nós não temos mais pregadores da palavra e também não temos mais ouvintes da verdadeira pregação da palavra. Nós não queremos ouvir a palavra que nos confronta, que nos choca, que nos machuca, que nos leva ao arrependimento. Nós queremos muitas vezes ver uma palavra que ela confronta, mas é um confronto que a gente já está acostumado. E esse confronto que nós estamos acostumados, a gente acha que serve para o outro, e isso conforta o nosso coração, dizendo, bem, isso serve para aquele, mas para mim isso não serve porque eu já estou em acordo com essa palavra. Mas não. Todos nós pecamos, todos nós continuamente temos pecado, e olhe para a sua semana, olhe para essa semana que passou na sua vida. Será que você realmente esteve em acordo com Deus todos os dias? Será que você realmente estava ali entregando-se a Deus, clamando a Ele que te enchesse do Espírito Santo o quanto você precisava? Você estava pobre do Espírito, clamando o Espírito Santo? Porque o significado da palavra pobre de Espírito é alguém que precisa mais e mais e mais do Espírito. Portanto, aqui continua, o pássaro caiu na armadilha, significa que o povo está caindo na armadilha do seu próprio pecado. O castigo tanto merecido quanto certo. O pecador armou a sua própria armadilha. Depois nós temos aqui, tocar-se-á a trombeta na cidade. A buzina, quando toca, é o iminente julgamento de Deus. Deus avisa para que estejam preparados e para que se arrependam. Porém, eles aqui não se arrependeram. Samaria foi destruída. Foi tudo destruído, esse povo foi levado cativo, essas tribos, essas 10 tribos do norte se dispersaram de uma maneira que praticamente não retornaram mais. Entende, irmãos? Não é uma coisa simples não se arrepender. É um aviso sobre o inimigo que se aproxima e resulta em ansiedade e medo para o povo. O julgamento é de Deus que usa o inimigo como instrumento de destruição. Assim o Senhor o terá feito. A trombeta, a buzina, ela é o iminente julgamento. Chegou, agora pronto. Quando toca essa trombeta, significa que o exército inimigo já está ali, já está ao redor, já cercou e pronto, não tem mais o que fazer. É uma questão de tempo para que a destruição chegue. Portanto, todas essas ilustrações, na verdade, elas trazem à tona uma coisa em comum. Nenhum sinal está solto ou sem um motivo. Toda a natureza, uma cidade possui códigos, possui coisas que acontecem decorrentes de outras. Nada acontece do nada. Nada. Um leão está ali porque Deus permitiu que ele estivesse. E ele ruge porque ele está vivo, ele é um leão. Ou seja, se nós temos um sinal de Deus que as coisas não estão indo bem, se nós temos um sinal de Deus nos chamando para próximo dele, simplesmente ouçamos esse sinal e nos acheguemos para ele. O problema é que a igreja, hoje, ela ignora todos os sinais de Deus. E um sinal de Deus que eu quero deixar agora também é a respeito destas eleições.
Nós não sabemos o que vai acontecer com o Brasil. E realmente, desta vez, irmãos, desta vez, eu nunca enxerguei isso dessa maneira, mas dessa vez eu tenho visto isso muito claro. É possível, sim, que nas próximas eleições determinados partidos ganhem e haja, sim, uma perseguição à igreja. Não é é o início de uma grande perseguição. Nós não vamos sofrer a perseguição que os cristãos perseguidos de fora do Brasil sofrem, mas nós vamos passar períodos muito, muito difíceis. Preparem-se. Talvez seja só o início, é só o começo da verdadeira perseguição. Mas serão momentos de perseguição, sim. Mas eu te pergunto, será que a igreja realmente não está pedindo esse julgamento de Deus, dessa perseguição? Será que esse julgamento não vem realmente, essa perseguição não vem numa hora para que a igreja se fortaleça? Para que ela realmente deixe estas coisas e se volte para a palavra de Deus, para que ela entre em acordo com o seu Deus? Ela se tornou realmente passível desse castigo. Portanto, o resultado das eleições, nesse aspecto, não vai me surpreender. Eu gostaria muito que isso não acontecesse, mas essa realidade só pode mudar não pelas eleições, mas pelo arrependimento da igreja. É o arrependimento da igreja que vai transformar isso. É somente isso. Não adianta a gente agora ficar clamando a Deus, Deus, não permita que fulano entre na presidência da República. Não permita que tal partido ganhe em grande escala no Brasil. Não vai adiantar. Não vai. Porque não adianta a gente pedir uma coisa e continuar com os mesmos pecados de sempre, se afastando da verdadeira palavra. Para que Deus vai fazer isso? Para que a gente continue como filhos mimados, fazendo o que sempre quisemos, e a palavra dele vai ser cada vez mais enxovalhada na lata do lixo, com tanto falso profeta que não prega essa palavra, que não prega a palavra do Senhor, com tantos e tantos outros pecados que nós temos pecado e não nos arrependemos. Portanto, Amós, ele era um profeta comissionado por Deus, e ele tinha uma autoridade que vinha da vontade de Deus. E o verso final agora, o verso 8, diz assim: rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? E o versículo 7 diz: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus, ele revelou todos os seus segredos aos seus servos, os profetas. E sabe onde é que estão os segredos de Deus? Aqui. Aqui estão os segredos. O problema é que os falsos profetas de hoje, os pastores, ou falsos pastores, ou falsos pregadores, ou falsos irmãos, ou falsos missionários, ou até profetas, porque hoje em dia existe esse título de profeta, apóstolo, eles não procuram aqui os segredos de Deus. Eles procuram nos seus enganosos corações. Portanto, o que mais me entristece é o que é a pergunta do versículo 8. O versículo 8 ele é uma pergunta. Eles são duas perguntas, na verdade. Rugiu o leão, quem não temerá? Ok, todos temem quando ouvem o leão rugindo. Isso é fato. Agora, falou o Senhor Deus, quem não profetizará? E a resposta nos nossos dias é: ninguém. O Senhor falou na sua palavra e não tem sido profetizada. O Senhor falou, aqui está a palavra, aqui está dito, mas ninguém profetiza. Não há mais profecias. Eles não estão nem aí com a punição por conta das suas iniquidades. Portanto, hoje em dia só se profetizam as bênçãos como o salário de um povo idólatra e mesquinho. Não profetizam mais que existe essa punição por conta do pecado. E existe essa punição por conta do pecado para a igreja, sim. Existe também. Jesus, ele conhece a todos nós. E ele tem um tempo marcado. Jesus vai voltar. Jesus está voltando. A questão é onde estamos nós, irmãos. Onde nós estamos nisso tudo? Onde está a igreja? Veja o que está para acontecer. É muito terrível. Deus, ele vai julgar o Brasil e pode ter certeza que vai começar nessa perseguição, sim, caso as eleições tomem esse rumo.
Mas esse rumo ele não vai mudar. Não vai mudar por conta de uma urna de papel, eletrônica, seja do que for. Não importa. Não importa. Ela tem que começar no arrependimento da igreja. Por que começa no arrependimento da igreja? Agora eu quero que você abra comigo, deixa Amós, capítulo 3 marcado, abra comigo em Mateus, capítulo 7, versículos 21 a 23. A palavra paralela a essa. Uma palavra onde nos traz uma exortação muito forte. Mateus, capítulo 7, versículos 21 a 23. Diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão, naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Agora eu quero que nós meditemos exatamente nisso. O que separa esse povo é a prática da iniquidade, é a prática de continuar pecando e achando que estão com Deus. Exatamente aquilo que está em Amós capítulo 2, o capítulo 3, versículo 2. Deus iria puni-los e eles não estavam acreditando nisso. Não acreditavam na profecia de Amós, não acreditavam que Deus os puniria porque eles achavam-se super escolhidos, super ungidos, super intocáveis. E a igreja acredita que é super ungida, super escolhida e super intocável? Não, não somos. E aqui diz assim, então vamos a 4 erros aqui da igreja, 4 iniquidades mínimas que estamos vivendo hoje. Nós temos primeiro, de acordo com o versículo 2 de Amós, a soberba. A soberba tem acreditado, a igreja tem acreditado que está livre do castigo de Deus, somente por ser noiva de Cristo. Mas esquece-se que Cristo tem uma noiva sem manchas, e não uma prostituta que só quer dinheiro, carro e casa na praia. Não. Jesus tem uma noiva, não uma interesseira em dinheiro, carro e casa na praia. Outra questão, o desacordo com Deus é outra iniquidade. Vivemos em um mundo que a palavra é apenas um ou outro objeto no culto, e não do culto. Mas pouco aberta e pregada de verdade. Cantos, danças e apresentações tomaram o lugar da palavra do Senhor. Como que nós achamos que realmente, só porque nós vamos clamar ao Senhor, que Ele mude as eleições, Ele vai mudar enquanto não existe nenhum culto para Ele? Como? Como? Não existe um povo que cultue a Deus dessa maneira. Os falsos profetas é outra iniquidade. Os falsos profetas que devem profetizar o que Deus disse na sua palavra, não o fazem. E ainda são muitas vezes militantes da atualização da Bíblia, pois nela não encontram a capa para o pecado, o seu próprio, mas não só o do seu próprio, mas o dos seus clientes ou pseudo-ovelhas. Muitos deles não creem na palavra, muitos pregadores não aceitam a palavra como ela é, não estão em acordo com a palavra para que eles tenham popularidade entre pessoas e sejam aceitos e as pessoas fiquem felizes. Felizes. Essas pessoas merecem a felicidade. Outra iniquidade decorrente de todas essas, e eu diria que talvez a pior de todas, as almas que se perdem. Devido a todos esses problemas, falsos profetas, etc., muitos não aceitam o evangelho por causa dos escândalos, e muitos estão indo para o inferno por conta de um péssimo testemunho da igreja. É muito sangue sobre as costas da igreja. É muito sangue que Deus vai requerer da gente. Não é pouco sangue. Portanto, irmãos, como nós podemos achar que Deus não vai punir toda essa iniquidade? Como podemos achar? E talvez você se pergunte, tá bom, pastor, mas o que eu tenho a ver com tudo isso? Eu estou aqui buscando a Deus. Se você passar um dia sem orar e ler a Bíblia, você já está em acordo com os falsos profetas. Você já está em
desacordo com Deus. É disso que se trata. Nós estamos num momento crucial. Essa semana para nós aqui foi muito difícil. E ao mesmo tempo em que estávamos acamados, com muitas dores, Deus foi falando com a gente. E de uma maneira muito difícil conseguimos compreender o quanto Deus está nos chamando, mais uma vez, para um compromisso diário, contínuo, ininterrupto com Ele. Inclusive, a live do pastor Alan ontem falou muito a respeito disso, de nós termos o nosso plano de leitura bíblica anual em dia lido todos os dias. E, de fato, irmãos, para você estar em desacordo com Deus, basta para ficar um dia sem ler a tua Bíblia e ficar esse dia inteiro na internet. Por mais que você diga assim, não, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, mas eu duvido que você não tenha ficado 30 minutos na internet. É impossível. É impossível. Portanto, agora nós precisamos nos arrepender. A igreja precisa se arrepender. Ore para que toda essa questão ela venha a mudar para a glória do Senhor. Porque tudo isso precisa ser transformado. A começar em nós. A começar em nós. Que nós precisamos nos encher do Espírito Santo. Nos encher do Senhor. Para que verdadeiramente consigamos falar com o poder e autoridade para a glória do Senhor. E essa realidade mudar. Essa realidade mudar, porque nós não estamos falando aqui de denominações, nós não estamos falando aqui de uma igreja fictícia. Não, estamos falando de pessoas, de almas que estão caminhando dentro da igreja para o inferno. Isso é triste, irmãos. Isso é triste. Quando um dito pastor chega e fala que ele tem dificuldades com o texto bíblico. Isso é absurdo. Isso é algo terrível. Não, nós não temos que ter dificuldades. Nós não podemos ter dificuldade nenhuma com nenhum texto bíblico. Nós podemos ter uma dificuldade de compreendê-lo, mas não de aceitá-lo. É difícil, às vezes, compreender alguns textos, mas o que isso significa? Vamos estudar, vamos meditar, vamos orar, vamos jejuar, vamos clamar a Deus a sabedoria que está escondida em Jesus e Jesus nos revela. Agora, existem homens que querem realmente pegar a Bíblia e colocá-la dentro do seu mundinho, conforme a sua vontade, para ser aceita entre os homens. E não é isso que a Bíblia é. A Bíblia, na verdade, é a palavra de Deus que transforma vidas. E aquelas vidas que não querem ser transformadas por ela vão perecer. E é isso que a palavra do Senhor nos ensina. Amém, irmãos? Vamos orar ao Senhor? Vamos orar. Vamos clamar ao Senhor agora o perdão dos nossos pecados, da nossa soberba, do nosso desacordo com Deus, de nós sermos falsos profetas e das almas que têm se perdido. Oremos, irmãos. Senhor, Tu és bom, e só pela Sua misericórdia nós estamos aqui nessa manhã. Porque nós, mais uma vez, ó Pai, não merecíamos. Nós não merecíamos estar aqui, Papai. Perdoa-nos, ó Deus. Nos perdoe, Pai. Nos perdoa, Deus, por tantos pecados, por tantos pecados. Nós não temos feito o que agrada ao Senhor. Nós temos, Pai amado, desagradado ao Senhor. Nós clamamos ao Senhor perdão, Senhor. Clamamos perdão, Senhor, sobre a nossa soberba de acreditarmos, Pai, que estamos realmente impunes, que estamos, ó Deus, livres de todo o castigo do Senhor porque somos uma noiva. Ah, Senhor, perdão, Pai. Perdão porque somos uma noiva com manchas, ó Pai. Lava-nos e limpa-nos do nosso pecado. Tira essa soberba do nosso coração, da nossa mente. Em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos estar em acordo com o Senhor. Perdoa o nosso desacordo com o Senhor. Perdoa, ó Deus, todas as vezes que passamos um dia sem ler a Bíblia, sem orar, ó Pai, sem clamar ao Senhor sobre as nossas vidas, que sejamos cheios do Espírito Santo. Que as nossas vidas venham agradar ao Senhor, que venhamos a fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus, ó Pai. Por favor, ó Pai,
Nos ajude, Pai amado, a viver a Tua palavra, a pregar a Tua palavra, Pai amado. A Tua palavra é o centro, Pai, de todo o seu ser, e assim nós conhecemos o Senhor. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós pedimos perdão pelos falsos profetas, ó Pai. Senhor, traga arrependimento a esses corações, que estes homens se arrependam. Levanta-te, Senhor, sobre a igreja do Brasil. Levanta-te mais vozes, ó Pai, para que apontem para estes falsos profetas. Falem com ousadia e intrepidez a eles, e eles venham se arrepender, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, tenha misericórdia destas almas que estão se perdendo por conta de tanto falso profeta, de tanto falso testemunho, de tantos erros nossos, de tantos escândalos. Perdoa-nos, ó Pai. E não permita que estas almas continuem, mas que os verdadeiros profetas, estes remanescentes que têm buscado a sua palavra, eles venham a brilhar a luz de Cristo, e estas pessoas elas venham ver o Senhor Jesus mesmo em meio a um turbilhão de trevas na igreja. Em nome de Jesus, ó Pai, tenha misericórdia dessas almas, não permita que elas vão para o inferno, não permita que elas se percam, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, fortalece a tua igreja. Em nome de Jesus, ó Pai, que todo projeto Quero Congregar, ele venha crescer mais e mais, a ficar mais e mais evidente no Brasil, a ficar conhecido para a glória do seu nome, que todas as congregações venham a ter canais no YouTube, todos os canais venham a ser extremamente conhecidos, que todos os pastores venham a ser extremamente ungidos na unção do Espírito Santo, para que a palavra do Senhor seja pregada. Abençoe o pastor Alan, que não falte nele a unção do Espírito Santo, que não falte neste projeto, e que o Senhor levante mais e mais e mais trabalhadores nesta seara, e para a glória do seu nome, para que haja, Senhor Deus, a pregação da tua palavra com fidelidade neste país, e que muitos venham, Pai, a se arrepender, e que a sua igreja se arrependa, Pai. Assim nós nos arrependemos, Senhor, e não permita que a soberba, Pai amado, ela venha ficar em nossos corações raízes, ó Pai, que ela não finque raízes em nossos corações. Em nome de Jesus, nós nos entregamos ao Senhor, nós nos derramamos aos teus pés, clamando, ajuda-nos, ó Pai, socorro, Deus, que consigamos essa semana ter uma semana de um avivamento genuíno e verdadeiro em nosso relacionamento diário, contínuo com o Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos e nos consagramos e nos entregamos a Ti. Em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus.